Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, de maneira alguma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois de proferidas estas palavras, toma Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os leva em particular a um alto monte, no norte de Israel. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como uma luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra tenda para Moisés, outra para Elias. Falava Pedro ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo a voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Achando-se e aproximando-se deles, Jesus tocou-lhes, dizendo: erguei-vos e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão só a Jesus. Eu quero dizer uma palavra de 5 minutos a você a respeito desse texto que eu li mais longamente cedo, no Evangelho de Carreirinha. As pessoas ficam nessa luta, querendo que a Bíblia toda lhes faça sentido. E há afirmações como essa que é feita aqui na leitura que eu acabei de realizar, que anulam e teriam que anular e limpar a nossa mente de toda esta confusão. O contexto é o seguinte: Jesus diz: alguns de vocês, alguns dos que aqui estão, não passarão pela morte sem que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Obviamente, Jesus não estava falando da volta dele. Quando ele voltar, o que ele mesmo diz e ensina é que os mortos ressuscitarão. A vida vai prevalecer sobre tudo. Todo olho verá. Portanto, ele aqui não está falando dessa parousia, dessa aparição, dessa volta universal e absoluta. Ele está falando de uma manifestação subjetiva do reino de Deus, de uma vinda, de uma percepção dele para alguns. Não é aquela que todo olho verá, depois da qual a morte já não existirá. Essa aqui é subjetiva, é para alguns, e depois disso morreriam. Então é óbvio que ele está construindo um cenário, preparando-os para uma visão que haveria de ser definitiva na compreensão deles. E os leva a esse alto monte, e lá aparecem Moisés e Elias conversando, diz o Evangelho de Lucas, no texto sinótico, texto paralelo a esse aqui, diz que estavam conversando com Jesus acerca da partida dele, da morte dele em Jerusalém. Essa era a conversa de Moisés e Elias com Jesus. A conversa de Moisés e Elias com Jesus era sobre a cruz. Você nunca prestou atenção nisso? Leia aí, por favor, em Lucas 9, 22 em diante. Sobre a cruz, sobre a partida, sobre a consumação de todas as coisas, sobre a anulação de todas as coisas e o começo afirmativo de todos os sentidos e significados. Aí Moisés e Elias aparecem. Quando eles estão vendo aquilo, Jesus glorificado, com todas as descrições aqui feitas, aquela glória no rosto, tudo isso, de repente uma nuvem luminosa os envolve. Imagine o cenário, aquela coisa absolutamente surreal.
Jesus, Moisés e Elias conversando sobre a cruz. Jesus transfigurado. Moisés e Elias em estado de adoração. Os discípulos olhando em perplexidade. Uma nuvem luminosa os envolve e eles ouvem dela uma voz. E eles caem de bruços, apavorados, se cobrindo, não queriam mais ver nada. E a voz dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Jesus então vem e toca neles. Eles não tinham nem coragem de erguer mais a cabeça. Jesus toca e disse: não temam, não fiquem com medo. Quando eles levantaram a cabeça, olharam, não viram mais nada, viram só Jesus. E a voz dizia: este é o meu filho em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Eles levantaram e não viram mais Moisés, não viram mais Elias, não viram mais ninguém, viram só Jesus. O que você acha que o Evangelho também está querendo ensinar com isso? Dá para ter lugar para Moisés e Elias depois de Jesus glorificado? Ou acaba tudo? O que o Pai diz? Eis a tríade dos santos, ouvi-os. É isto? Não. É meu filho, ouçam meu filho. Não é Moisés, não é Elias, é o meu filho, a ele ouvi. Meu prazer está nele, todo o meu prazer, a ele ouvi. O que você quer mais? Quer brigar com quem? Com o quê? E você se diz discípulo de Jesus e gostaria que Moisés ficasse em vigência, que Elias ficasse em vigência, que todo mundo ficasse em vigência. Jesus não basta, não é? Aquele em quem o Pai diz: a ele ouvi, porque nele eu tenho todo o meu prazer, não é suficiente para você? I rest my case. Pelo amor de Deus, onde é que vocês estão com a cabeça que não enxergam isso? Jesus é tão simples, mas tem um véu. Tem um véu. O véu de uma idolatria, de cultos religiosos. Um véu que desenha, que cobre a cara das pessoas com as imagens do panteão dos seus deuses. E eles não enxergam o único, o unigênito, em quem está todo o teu prazer, acerca de quem tu dizes: a ele eu ouvi. Depois do que Moisés some, Elias some, todo mundo desaparece e fica só Jesus. Eu te imploro, Pai, traze esta revelação. Não podia ser mais óbvia nem mais simples. Abre o entendimento para que compreendam e sejam salvos. Porque quem não ouvir apenas a Jesus e não aprender qual é o teu prazer nele, para oferecer-se, para existir como um filho do prazer de Deus, seguindo Jesus, não vai conhecer paz jamais. Disso temos certeza. Abre o entendimento agora. Vem IVTV, o canal é você.